O ser humano ele veio evoluindo no transcorrer dos anos, dos séculos e até dos milênios, e eu vou colocar assim, vou colocar a Lucy, 3 milhões e pouco de anos. Eu estou escrevendo um livro agora onde a Lucy está sendo contemplada, porque é impossível falar da evolução humana sem falar de Lucy. Nós estamos vendo numa evolução, estamos evoluindo, com certeza estamos. Se olhar para a Lucy e olhar para o humano hoje em dia, já aprimoramos muita coisa. Quase não existe nenhuma semelhança, a não ser no DNA, entre eu e Lucy. Então, houve uma evolução. Então, para aqueles que dizem que nada muda, cuidado. O que está dizendo é uma besteira tão grande que chega a ser feio. Então, é melhor. Minha mãe costumava dizer, boca fechada não entra mosca. E é verdade. Então, se não tem coisas realmente pertinentes para dizer, faça um favor a si mesmo e à humanidade. Não diga nada. Abraça o silêncio. Porque a mudança aconteceu. Agora, o que é que eu estou colocando nos meus livros e que eu coloquei também naquele Você é Deus? Existe em nós uma evolução, sim, mas existe em nós algo que nunca nos abandonou, o medo. O medo nunca nos deixou. Posso entender o medo da Lúcia, o que era alguém que na sua fase adulta não passava de 1,10 m, 1,20 m, diante de tudo aquilo que ela não entendia, era uma mente ainda confusa, uma mente, quem sou? Por que eu penso essas coisas? Por que eu entendo? Por que? O que está acontecendo? Que confusão é essa? Ela vivia para sobreviver. Então existe em nós sim um medo raiz, um medo que está lá no cérebro, no chamado cérebro límbico, né? Porque a gente foi evoluindo em cima desse cérebro. Ele continua lá. Freud dizia que o inconsciente é realmente esse mundo onde a gente nunca foi. Mas não é difícil entender que era um mundo de medos, de incerteza, de mortes fáceis, de dores constantes. A fome era a maior delas. Podia-se morrer com um furo, com uma picada de uma víbora, com pisar em algo pontiagudo e aquilo inflamar, quebrar algum osso, isso iria te impossibilitar. Mas a gente também vê a evolução quando vê os rituais de sepultamento, por exemplo, a reunião em torno do fogo, a divisão de tarefas, a divisão. Então existe evolução o tempo todo. Só que, infelizmente, nunca se mexeu no raio do medo. Por isso que eu falo isso, porque um analista sabe que muitas das dores humanas se baseiam no medo. Existe essa da criança. Tá ali o bicho-papão. Outro dia eu estava vendo um vídeo onde o pai estava telefonando pro velho do sapo. Não, ela não quer comer. Não, daí ela apavorada. Não, mas eu vou comer, eu como. Então você faz umas manobras e depois acha que o analista está achando que o seu medo é aquele. Ah, não pode deixar, eu vou trabalhar isso daqui. Quando meu pai falou isso para mim, fez aquela ligação na minha frente, aquilo me marcou de um jeito que eu não fui nem para frente nem para trás. Não é isso não. Essa analista aqui está falando de um medo raiz de lá de trás.
E não é o medo da Lúcia também, não. Vai muito mais atrás. Vamos navegar para trás. Existe dentro do ser humano uma visão de paraíso. Começou por aí. Ah, mas isso aí foi as religiões que colocaram. Se for apostar, eu acho que ganharia. Não. Ela se aproveitou de um medo que era latente. O medo de não ir para o paraíso. É isso que eu conto no livro e vou contar através de vídeos por que Lucy era Lucy e por que havia esse medo ancestral da perda do paraíso. E o que era o paraíso? Todo mundo aí sabe, e não é narrativa apenas dos livros religiosos, porque todas as religiões, sejam elas de onde forem, falam do paraíso, do nirvana, do Éden. Qual é o outro agora, que eu falo de improviso, então não tem nada escrito aqui. Shangri-La, não é? Acho que os povos originários das Américas deviam ter também os locais onde os antepassados desejavam ir para encontrar com a sua raiz, com seus antepassados. Sim, existe essa visão do Éden que já vem lá de trás. O pressentimento de que havia uma vida melhor, onde as coisas eram mais fáceis, onde não havia dor, não havia fome, não havia diferenças, embora houvesse singularidades. E é sobre isso que eu vou falar em alguns vídeos aqui e que gostaria que você prestasse atenção, porque é desse medo que a humanidade tem que finalmente mergulhar. Freud estava certo. Existe um inconsciente inimaginável, que ninguém nunca imaginou, mas está lá piscando. Existe a sensação de que havia um mundo melhor e ele acabou, ele deixou de existir. E não estou falando de Lemúria, eu não estou falando de Atlântida. Sim, eu sei conversar sobre tudo isso. Eu não estou falando de Sírios, eu não estou falando de Vega, de Aldebaran, eu não estou falando de Capela. Eu estou falando da própria Terra, da história desse mundo maravilhoso e do quanto ele lutou, ou ela, melhor dizendo, lutou para sobreviver e garantir a nossa vida. E sobre que condições adversas e inimagináveis ela fez isso. E nós fizemos isso. São vídeos que eu vou colocar aqui e que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Porque podemos curar tudo, mas se não curarmos o medo raiz, a gente não andou muito. Vamos evoluir, eu já não pareço com a Lucy, embora ela seja um grande amor na minha vida, onde eu tenho uma imensa gratidão, porque foi por ela ter sobrevivido, ela e a sua gente, que eu estou aqui. Se ela não tivesse sobrevivido, outra espécie agora estaria dominando o planeta e não estamos. Somos nós. E com isso vem uma grande responsabilidade, que é o conhecimento. E nós já passamos 25 anos desse século. Não vamos passar mais 25 sem mergulhar nisso.